Nós estamos hoje recebendo três integrantes do Grupo Manuel Filomeno de Miranda, de Salvador, na Bahia. Temos aqui José Ferraz, João Neves e Nilo Calazans, que vão conversar um pouco conosco a respeito de mediunidade. Eu gostaria de perguntar aos senhores sobre a questão da necessidade de estudo da doutrina espírita e, posteriormente, o aprofundamento da educação para a mediunidade. Dessa necessidade, quando uma pessoa chega ao centro espírita, muitas vezes ela quer ingressar logo na mesa mediúnica. O que dizer para essas pessoas que buscam os centros espíritas com esse intuito e encontram a informação de que precisam primeiro estudar? Por que essa necessidade? Por que isso é tão importante? É curiosa a pergunta, porque eu sou um exemplo típico disso. Quando eu entrei no salão do Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, o meu anseio era imediatamente para a sala mediúnica, né? E foi uma das primeiras iniciativas, pedir permissão à direção da casa para ingressar num grupo que ali existe em várias situações e dias. E o meu pedido recebi uma resposta da benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, que era quem respondia quando alguém solicitava permissão para frequentar a reunião mediúnica, que nós aguardássemos um pouco, ao invés de abrir a oportunidade de imediato. Esse aguardar um pouco, nós levamos mais de 2 anos frequentando o centro, recebendo o benefício dos passos. Começamos a estudar a doutrina, porque aquela época não é como hoje, que tem cursos, tem seminários, tem encontros. Não existia nessa ensancha no Centro Espírita ainda essa oportunidade. Então nós levamos mais de 2 anos frequentando reunião mediúnica. Nós frequentávamos as reuniões públicas doutrinárias, estávamos lá 2 vezes por semana, até que finalmente nós resolvemos fazer o segundo pedido e a benfeitora espiritual nos respondeu: nada a obstar. Todavia, reflexionemos a respeito do grave compromisso assumido. E daí por diante a nossa vida foi estudar o Espiritismo, estudar a mediunidade, até que nós tivemos a oportunidade de ingressar nesse trabalho que hoje nós já fazemos há mais de 20 anos, a essa altura dos acontecimentos, e sempre estamos no nosso seminário abordando a questão, dizendo da necessidade que existe das pessoas estudarem o livro dos médiuns, para poder então, quando realmente resolver penetrar em uma sala de intercâmbio espiritual, a pessoa conhecer de alguma forma a doutrina no seu aspecto filosófico e conhecer também a mediunidade na área da ciência de observação, a ciência prática, que nos faz realmente adquirir uma cultura razoável para poder então desenvolver a mediunidade. E daí, como hoje já não se fala mais em desenvolver mediunidade, se fala em educar a mediunidade, e justamente o nosso benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos diz nas suas mensagens, nos seus estudos a respeito do assunto, que o primeiro passo de qualquer pessoa que quer ingressar na mediunidade é a educação íntima, educar o pensamento, educar o sentimento, educar a vontade, para poder saber conduzir a faculdade de que é portador. Portanto, é indispensável que qualquer pessoa, seja simpatizante, seja uma pessoa que queira aderir dentro do centro espírita
essa questão de colocar em prática qualquer tipo de faculdade que seja portador é o estudo. Nós dizíamos no seminário que isso hoje é um processo que, inclusive, Emmanuel, através de Chico, ele fala que os médios são árvores cujas raízes devem ser aprofundadas no estudo e cuja a seiva, o amor, deve ser direcionado para a prática do bem, a prática da caridade, a prática do amor. Complementando a pergunta aos senhores, nós tivemos recentemente Sandra Della Pola, do Rio Grande do Sul, falando acerca da mediunidade. E ela comparou o uso da mediunidade sem o devido conhecimento como se nós tivéssemos um equipamento eletrônico e não lêssemos o manual de instruções e não soubéssemos como funciona. Como é que os senhores analisam essa interpretação? É uma interpretação bastante interessante, moderna, que, de um certo modo, confirma a advertência kardeciana. Kardec não viveu a era da eletrônica, mas ele fazia a mesma comparação. Penetrar num laboratório de mediunidade sem o conhecimento é a mesma coisa que penetrar num laboratório de química e começar a manipular substâncias, corre o risco, dizia ele, de queimar a mão, de queimar os dedos. Usava ele a linguagem da ciência da época, estava fascinada pelos primeiros laboratórios, a química estava se consubstanciando como uma ciência independente da alquimia. E então, a interpretação da Sandra é a mesma coisa, o mesmo pensamento, uma linguagem atualizada, absolutamente veraz a opinião dela, porque realmente nós não podemos penetrar num acontecimento tão importante sem as bases do conhecimento. E isso até um certo ponto se justifica, porque tradicionalmente, historicamente, culturalmente, até as pessoas cultas, ainda trazemos as reminiscências da religião tradicional. O padre, o bispo, o sacerdote, o pastor, é que cuidava das questões da nossa fé, pensava por nós e resolvia os nossos problemas. Nós deveríamos, sim, aprofundar o conhecimento na profissão, nas atividades do mundo, mas a área religiosa era uma área que era restrita aos interesses daqueles que se prepararam para isso. Então nós passamos séculos e séculos nessa acomodação de termos o nosso pastor. Hoje a doutrina vai nos dizer que nós somos o nosso verdadeiro árbitro dentro da nossa consciência e, em função disso, não podemos caminhar sem o estudo para a prática da mediunidade. E também a questão do imediatismo hoje, né? Exatamente. As pessoas às vezes adentram ao centro espírita, nossa, eu vou ter que estudar tanto tempo. Às vezes essa cultura moderna também interfere, não é esse tempo, talvez não seja esse tempo do espiritismo. Né? Não é. E é diferente. O espiritismo é uma doutrina diferente, porque nós somos partícipes da doutrina. Antigamente, como João se referiu, a gente ia aos domingos, cumpria a obrigação religiosa, voltava para casa, esquecia da religião. Só no próximo domingo voltaríamos e vivíamos esse comodismo. E o Espiritismo não, é diferente. Ele nos diz que nós temos que participar, sermos atuantes, estarmos lá ajudando, porque não é o centro espírita que vai resolver a nossa situação. Nós é quem resolveremos a nossa situação se estudarmos, se conhecermos, se tivermos noções da nossa vida, se estivermos aptos a realizar aquilo e entender o porquê do nosso sofrimento, da nossa dificuldade, que a grande maioria hoje ainda corre ao centro espírita com aquela ideia de resolver o seu problema. Ele está com um problema e quer resolver. E chega lá e quer deixar na mão da gente, daqueles que somos os trabalhadores da casa, o problema e sair de lá livre para arranjar outros problemas. E lá a doutrina espírita nos diz que nós temos que estudar, que saber, que compreender, para poder, tendo essa compreensão, saber como resolver os nossos problemas. E a atuação é importante.
Nós dizemos que para participar de uma reunião mediúnica deve ser o trabalhador da casa espírita, não é um frequentador comum, é um trabalhador da casa. Por que seja esse o trabalhador da casa? Porque é o trabalhador que os benfeitores espirituais conhecem. É ele que está na atividade, na convivência com os outros trabalhadores da casa. E ali vai surgindo a afinidade para poder participar de um grupo mediúnico. É como se fosse uma família, onde todos se conhecem, se estimam. Tem as diferenças, as dificuldades, é natural. Mas essa dificuldade nós próprios resolveremos pela convivência. E aí criamos aquele elan de amizade, que é o ponto alto da reunião mediúnica, é onde todos os seus participantes possam conviver em amizade e juntos. O feixe de varas. De varas, Com certeza. O senhor falou em problemas. Muitas pessoas argumentam que tem alguns problemas que derivam da mediunidade. Existe esse mito que a mediunidade causa alguns problemas e argumentam também que, ao adentrarem ao trabalho mediúnico, tais problemas seriam solucionados. Como o projeto Manuel Filomeno de Miranda vê essa questão, como o senhor pode esclarecer as pessoas que pensam dessa maneira? Mas é exatamente aí, né? Eles pensam assim por desconhecer. Na hora em que eles estudarem a doutrina, eles tomarem conhecimento dos ensinamentos da doutrina espírita, que mostra a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada pessoa com a sua própria vida, vai conhecer, porque a mediunidade é neutra. Ela é neutra. Então ela não traz problema. Os problemas somos nós, individuais, de cada um de nós, pelo nosso passado, pela nossa vivência, muitas vezes não muito recomendável, que ferimos muitas vezes a lei de Deus e vivemos nesse estágio. A partir daí, quando a gente compreende, aí a gente cai em si e descobre que só nós, com a nossa vivência, com o nosso trabalho, a vivência do bem, porque às vezes a gente fica imaginando que os centros espíritas que promovem assistência social é bom para o assistido. Não é não. Aquela assistência social é bom para nós que estamos fazendo. Estamos vendo sofrimento maior do que o nosso. Quantas vezes a gente com uma coisinha de nada começa a exasperar porque estou sofrendo. E quando a gente vê nessa sociedade que a gente atende, principalmente para nós lá no Nordeste, que é muito maior, a gente vê que existem sofrimentos horríveis, terríveis, e a gente se dá conta de que nós não poderemos reclamar. Nós somos os civilizados. Então, isso promove na gente aquela oportunidade de crescimento, de viver a vida, mas sabendo das responsabilidades que temos para poder caminhar em paz. Os senhores percorrem vários lugares falando sobre mediunidade, tem aí 20 anos de trajetória de união em torno do aprofundamento da questão mediúnica. Qual o maior desafio para o médium que adentra a mediunidade? Nós falamos da pessoa que anseia, né? Mas aquela que adentra, que está adentrando a uma mesa mediúnica, qual o maior desafio? O que o senhor tem a dizer de pontual, de importante para este momento em que a pessoa abraça a mediunidade com seriedade? É a moralização do candidato à educação mediúnica, porque esse é o ponto fundamental. A mediunidade é uma faculdade neutra. Ela não é proveniente para pessoas desta ou daquela natureza. Kardec perguntou por que razão, sendo a mediunidade uma graça, um dom, ela é concedida a pessoas de caráter duvidoso. Então, os guias da humanidade responderam, é porque eles precisam da faculdade para se melhorarem moralmente. Esse é o ponto crucial, que as pessoas muitas vezes não entendem. Pensa que o fato de exercitar a faculdade mecanicamente uma vez por semana, que isso vai angariar para ele facilidades que realmente não existem de maneira nenhuma.
Então, é esse processo de mudança que a pessoa tem que operar dentro de si mesmo, porque este é o maior fenômeno em doutrina espírita. Diz a benfeitora Joana de Ange, em um dos seus livros, Dimensões da Verdade, que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Não é ser médio ou deixar de ser. O importante é o indivíduo se conscientizar de que o Espiritismo tem como ponto fundamental lhe apresentar toda uma base de conhecimento para a pessoa se motivar a superar a si mesmo, as suas defecções, as suas imperfeições, porque, na realidade, o que é que a mediunidade nos apresenta? O quadro contristador daqueles que estão no mundo espiritual, que ali vem narrar os seus problemas, vem nos mostrar a lei de causa e efeito no mundo espiritual. Nós dizíamos, por exemplo, que existem muitas pessoas que afirmam: eu adoro a reunião mediúnica, porque eu vou ajudar os irmãozinhos. É uma meia-verdade. Na realidade, também, em primeira instância, os irmãozinhos nos ajudam, porque naqueles depoimentos que eles dão através da faculdade mediúnica, eles estão nos advertindo: olha como eu estou sofrendo muito, tome cuidado, já que vocês estão aí, estão me ouvindo, mude o seu caráter, procure praticar o bem, procure superar as suas deficiências pessoais, para quando vir para o lado de cá, não se colocar numa posição de carência como nós estamos vivendo. Portanto, nesse particular, a mediunidade nos presta um serviço muito grande. Inclusive, o próprio Kardec diz que um dos objetivos da prática mediúnica, da mediunidade, é justamente as instruções. Quem dá instruções na prática mediúnica não são somente os bons espíritos, não. Mas os espíritos sofredores nos apresentam lições comovedoras, que não é impossível que a pessoa não se sensibilize, só não o faz se não prestar atenção. Porque às vezes a pessoa está ali, está absorta em outras questões de ordem pessoal e não presta atenção. Uma vez eu saí de uma reunião mediúnica e fiquei muito comovido com uma comunicação de um espírito muito sofredor e quis chamar a atenção de uma das pessoas que participavam conosco do grupo. E tive a surpresa de ouvir que a pessoa não prestou atenção. Eu disse: você prestou atenção àquela comunicação daquele pai que estava tão preocupado porque os filhos estavam sendo levados a procedimentos totalmente contrários aos bons costumes, e ele estava acompanhando os filhos e dizendo que inclusive aquilo era de alguma forma culpa dele, porque quando ele estava vivendo com os filhos, ele não os educou como deveria. A pessoa então teve isso, eu não vi. Então é esse aspecto que é muito importante para nós espíritas que estamos envolvidos com a prática mediúnica. E esse caminho do autodescobrimento, da autotransformação, ele tem um caminho para cada um? Existe alguma prática que seja mais recomendada para que se trilhe esse caminho? Existem sim. Nós escrevemos um livro em que a gente estabelece as 4 pontes da autoiluminação, que não é nada de complexo, mas é uma sistematização, uma ordenação de atividades nobres para a construção da nossa vida interior. Então nós dizíamos, repetindo sempre os apontamentos lúcidos dos bons espíritos, é preciso que a gente aprenda a orar, e o façamos com unção, com respeito, uma oração incessante. É preciso que a gente aprenda a meditar. E esse livro nasceu, abrindo um parêntese, de uma pergunta que José fizera a Divaldo quando estávamos numa avaliação, numa reunião posterior à reunião mediúnica
Divaldo, o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade mediúnica, para diminuir na mediunidade aquele aspecto anímico, quer dizer, nós nos colocarmos mais as nossas problemáticas do que as problemáticas espirituais. E então ele dizia meditar. Então nós vamos verificar que a meditação é uma arte que não está sendo muito utilizada. E fomos estudar esses aspectos da meditação. Tanto a meditação, estudo, quando a gente pode se debruçar na análise profunda de alguma coisa, a nossa atenção voltada com bastante interesse na reflexão sobre os temas mais atuais da nossa vida, quanto à meditação do autodescobrimento, da autoanálise, fazer um exame de consciência, como recomendava Santo Agostinho, examinar cada dia qual foi o nosso procedimento, se fizemos o bem, se não fizemos o bem, o que fizemos, com que interesse fizemos, se fôssemos chamados hoje a voltar à vida espiritual, como é que estaríamos? Preparados, despreparados? Teríamos que enfrentar o olhar de pessoas que nos olhariam estranhamente pelo nosso comportamento, talvez não muito ajustado à sinceridade dos atos. Então essa coisa, a doença que nos acomete hoje, por que nós estamos doentes? O que é que ela quer significar para cada um de nós? Então essa arte de meditar, de fazer silêncio interior, para escutar a voz dos espíritos, que já é a própria mediunidade no processo inspirativo, precisa ser trabalhada pelos espíritas, pelos candidatos. Depois estudar mesmo, para adquirir mais informações sobre a vida. E a nossa benfeitora tem uma proposta muito interessante, Joana de Ângeles, no seu livro Celeiro de Bênçãos, ela diz assim, espírita, quase que repetindo o Espírito Verdade, quando propõe o lema espírita, amai-vos, e espíritas, instruí-vos. Esse binômio é inseparável. Nós temos que amar, nós temos que nos instruir. Porque o próprio amor vai nos perguntar como é que você vai me aplicar no mundo com a instrução, com o aprendizado. Então, tudo isso é meditação. Meditação no sentido objetivo, prático, para verificar os nossos conflitos. Um benfeitor espiritual já nos dizia que para algumas encarnações de tentativa de conviver no bem, nós temos milênios e milênios de sombra. Então a nossa sombra psicológica é muito grande. Então precisamos adquirir esse esforço da autoeliminação para diluir essas sombras e nos tornarmos pessoas realmente amantes do bem. Porque aí, conjugando oração, meditação e estudo, nós então iremos para a ação do bem de uma forma, vamos dizer assim, consciente. E só assim estaremos fazendo realmente a caridade. Porque às vezes a gente dá aquilo que não nos serve, dá a roupa velha, e eu estou fazendo caridade. Mas a caridade é a doação de nós mesmos, é exatamente transformar todas essas potências da nossa alma, a vontade, a sensibilidade, numa ação consciente para mudar o mundo. Então o Espírito é convidado para um desafio de grande relevância, sem que a doutrina vai ser para ele apenas um rótulo. Seria isso, pode-se dizer, um processo de profilaxia do médium? Com certeza, porque quando ele está fazendo isso, ele está se iluminando, se auto-iluminando. E é necessário que ele tenha consciência disso. E a grande maioria dos frequentadores das reuniões mediúnicas não tem essa consciência. Porque, inclusive na nossa casa, frequentadores antigos me estudaram, entraram naquele processo normal, um trabalhador de boa vontade, ali está, então vai. Hoje não, hoje a gente tem que ter uma visão otimista da vida. A gente tem que saber aquilo que nós vamos fazer, nós sabemos o que estamos fazendo, porque esse é que é o processo natural da vida comum. E por que não fazer isso também nas nossas reuniões mediúnicas?
que é o grande laboratório que poderemos, trabalhando com sinceridade, com amorosidade, mas com conhecimento, transformar a humanidade. Mostrar à humanidade que a nossa vida não é o imediatismo, mas a nossa visão é de futuro, é do espírito imortal, é daqueles que seremos nós na construção de uma humanidade melhor. E é isso que, nesse momento de grandes dificuldades morais, porque passa o nosso país e o planeta, para poder, chegada ao fundo do poço, dar uma sacudida e ressurgirmos para o mundo de regeneração. E nós falamos do médium, da pessoa que chega em casa, do médium que está iniciando, e agora vamos falar um pouco do médium já experiente, que em muitos casos, como o senhor falou, às vezes pensa que na prática ele vai aprender, ou às vezes prefere não participar de alguns eventos porque acredita que não há nenhuma novidade nesse setor. Qual a importância dessa atualização constante, ou às vezes de reler várias vezes uma obra? Qual a importância desse estudo permanente para o médium? Pestalozzi, que foi o mestre de Allan Kardec, que o preparou para que ele pudesse assumir a missão de codificador, ele já dizia que existem 3 elementos indissociáveis nesse aspecto educacional. É o trabalho, a solidariedade e a perseverança. E ele dizia que todo educador tem que perseverar no ensino tantas vezes quanto seja necessário, até o educando assimilar aquilo que ele quer passar para o aprendizado do seu aluno. E isto vem bem a propósito a respeito dessas pessoas que, porque já assumiram um determinado degrau de conhecimento, já têm uma experiência de determinada monta, fica numa posição que diríamos de pedestal, o que é de lastimar. Se a pessoa já tem experiência, já tem vivência nesses momentos, por que não está presente para dar sua participação? Num seminário, por exemplo, como esse que nós fizemos, se essas pessoas não estão à frente para realmente ministrar o conteúdo do seminário, mas podem estar dentro do público, fazer um relacionamento com as pessoas, trocar ideias, esclarecer aquilo que muitas vezes os que estão lá em cima não tiveram a oportunidade de fazer um aclaramento de certa ordem. Então, esse momento de permuta é muito importante. Essa convivência é indispensável, é a lei de sociedade que está contida dentro dos postulados espíritas. Sem a criatura estar com essa mentalidade de socialização, fica muito difícil o progresso da criatura humana na face da Terra. Então, o que foi que Kardec perguntou aos benfeitores espirituais na lei de progresso? O progresso é conseguido através da convivência pessoal ou é fruto de um ensinamento? E eles responderam que todos nós progredimos naturalmente e paulatinamente. Mas ele complementa com uma coisa muito importante. Os que estão mais adiantados devem conviver com os que estão mais atrasados para que essa convivência possa influir no progresso das outras pessoas. Qual é o grau de conhecimento, os senhores que estudam, qual é o grau de conhecimento que nós temos hoje sobre mediunidade? É muito pequeno ainda? Estamos avançando? Quanto nós conhecemos diante desse iceberg que é a mediunidade que se apresenta? Conhecíamos muito menos no passado. Hoje os esforços estão sendo multiplicados e já temos muito material informativo.
A problemática é fazer com que as pessoas se interessem por esse conhecimento. O conhecimento será sempre ascensional. A cada etapa, toda vez que o homem se debruça sobre o mundo, ele vai compreendendo melhor as suas leis e os seus fenômenos. E a aplicabilidade dessas leis e desses fenômenos. Com a mediunidade é a mesma coisa. Hoje sabe-se muita coisa. Estávamos aplicando no seminário as modernas conceituações dos pesquisadores brasileiros, que felizmente estão na vanguarda, quanto eles estão avançando na percepção de quais são os elementos físicos que são responsáveis pela sensopercepção mediúnica, quais são os equipamentos cerebrais que são utilizados na interpretação dessa sensibilidade mediúnica. Conhecimentos avançadíssimos estão hoje à disposição dos médiuns. Como ele compreender a necessidade da transcendência. Então, por exemplo, Sérgio Virilio vai explicar que nós temos áreas cerebrais que ainda não utilizamos. A parte da frente do lobo frontal do nosso cérebro é praticamente uma área desconhecida. Ali tem células especializadíssimas que nós poderíamos estar utilizando na construção dos nossos ideais de beleza, de harmonia, de paz. E ele disse que um dos grandes problemas da mediunidade é exatamente isso. O médium recebe uma oportunidade de trabalho na mediunidade, ele começa a exercitar a sua sensopercepção, e em vez de canalizar essa sensopercepção para as regiões mais altas do cérebro, onde estão a noção de Deus, da transcendência, como diz Jung, o grande pai da psicologia profunda, a noção de Deus, a noção do Numen, o homem luminoso do futuro, hoje já não é uma questão mais filosófica nem religiosa, passa a ser uma questão científica. A gente tem que caminhar na direção da transcendência, porque isso vai significar mais alegria, mais satisfação de viver, mais sensibilidade ao belo, mais harmonia interior, por conquista da nossa alma. Então o médium chega e ele continua o mesmo, não vence o seu ciúme, não vence as suas paixões negativas, não se interessa pelo estudo. Então essa sensopercepção, que é a abertura que a mediunidade promove, vai sendo canalizada para as atividades instintivas da nossa vida, que são as regiões abaixo do córtex cerebral, onde estão as nossas reservas instintivas. E aí, às vezes, o médium vai canalizar para a irritabilidade, vai canalizar para a sexualidade desgovernada, vai canalizar para as dificuldades da alimentação, se torna ou guloso ou anorético pela falta de habilidade para se alimentar. Então, são todas as questões da nossa transcendência, são as mais importantes para todos nós. E a mediunidade é um caminho para a transcendência. Por quê? Porque numa mesa mediúnica, o médium vai sim dar a comunicação dos espíritos sofredores, mas sob a supervisão dos benfeitores da humanidade. É uma aparência que ele está ali, somente mergulhado na dor e no sofrimento. Ele está mergulhado na dor e no sofrimento para treinar a misericórdia, para desenvolver a compaixão, e assessorado por espíritos luminosos que estão interessados na regeneração moral da humanidade. Na medida que ele cresce, ele também vai ser um porta-voz dessas entidades. E às vezes a gente vê os médiuns achando que tem uma membrana impedindo o acesso aos bons espíritos. Não tem membrana nenhuma. Aí os médiuns só dão comunicações de espíritos semelhantes a eles mesmos, com as suas mesmas dificuldades, mas essa membrana, ela é inexistente. Na medida que ele aumenta a sua consciência, o nível da sua consciência, que tem uma correlação, como disse José, com o nível da sua moralidade, ele transcende
e ele melhora a estrutura da sua alma, do seu perispírito, se torna mais luminoso, e então os bons espíritos, que são muito generosos, baixam a vibração, o médium sobe um pouquinho, e no meio se encontra os que estão subindo, com aqueles que estão resgatando os que sobem para a mensagem do esclarecimento da consolação. Às vezes, na reunião mediúnica, a gente nota isso, quando um médium começa a dar uma comunicação de benfeitor, e os outros médiuns enciumados, quem foi fulano, já está dando comunicação de mentor. Devia ser um momento de alegria pela conquista do outro, mas às vezes é um momento de expressão magoada dos nossos melindres. No fundo, a gente estaria dizendo assim, queria que fosse eu, ainda não sou eu, mas será ele no amanhã, se ele receber com alegria o triunfo do seu companheiro. Se é assim ainda agora, imagine se a gente não tivesse cuidado, botasse todo mundo lá, sem nenhuma preparação. A preparação é uma forma de preservar até a dignidade do médium. Como que ele diz assim? Olha, eu não vou lhe botar num grupo que você vai se sentir despreparado, vai se sentir um estranho. Os outros sabem, você não sabe nada. Os outros já estão harmonizados mais ou menos consigo mesmos. Você está ainda com esse desequilíbrio todo. Então a gente tem pessoas que dizem assim, é falta de caridade não deixar o médium trabalhar. Nós dizemos, é falta de caridade botar o companheiro num lugar, no meio das outras pessoas, sem estar familiarizado com essas pessoas, sem estar preparado para se colocar em igualdade de condições. Então tem tudo isso na mediunidade que a gente precisa refletir. E no Brasil nós temos um vasto material para que o médium se prepare. Inclusive nós recebemos esse congresso, pessoas do Uruguai, e que tem carência de livros traduzidos para o espanhol. Então o médium brasileiro tem aí um vasto campo de conhecimento. Né? E tem. E você nota que quando Humberto de Campos escreveu O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi dando a noção do que nós seríamos realmente, do que o brasileiro tinha a capacidade e o potencial para se distribuir. E Divaldo tem nos trazido, pelas suas andanças pelo mundo, que em todo lugar que tem o centro espírita, tem a mão do brasileiro. Então, veio para cá a árvore do espiritismo e daqui preparou-se uma base para voltar para o velho mundo, para iluminar as consciências de lá, assim, atravancada pela guerra, pelas dificuldades, que o progresso não significa, progresso científico não significa um progresso moral. Então eles cresceram cientificamente, Estados Unidos, mas lá ainda as bases morais ainda estão praticantes. No próprio Estados Unidos, a maioria dos centros espíritas é fundada por brasileiros. Então, os brasileiros aqui se prepararam, receberam a incumbência, e devem ser aqueles mesmos que vieram de lá para cá, né? Em outras encarnações que estiveram na Europa, nos Estados Unidos, nasceram aqui, renasceram aqui, aprenderam e voltaram para lá, para poder distribuir isso que será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, distribuindo o Evangelho no mundo da consolação. Porque o povo brasileiro é diferente. Aqui chega o japonês, se junta. É brasileiro. É brasileiro. Chega o alemão, aqui em Santa Catarina, que eles têm daqui a pouco está tudo junto, eles podem praticar as suas, né? As suas culturas que eles trazem, eles podem praticar normalmente, e o brasileiro aceita. Aqui teve uma dificuldade que Getúlio chegou a dizer, olha, tem que aprender a falar português, né? Tem que servir o exército para poder, essas coisas, mas no fundo todo mundo irmanados, dado as mãos. Na Europa agora está tendo a dificuldade, porque aquelas colônias que foram francesa, holandesa,
inglesa, que eles estão vindo para cá, que eles têm o direito, estão expulsando, botando para fora. Aqui a gente não bota para fora ninguém. O próprio governo, ano passado, decretou a lei que todo mundo que estivesse aqui podia se regularizar, não precisa nada. Então, o boliviano, aqueles que estavam clandestinos, os imigrantes lá da Ásia, que estavam em São Paulo, todo mundo agora é brasileiro. Receba aí o... Então, é diferente. E é essa diferença que vai fazer com que a gente deslanche. A gente olha assim e diz, mas esse país está arrasado. Porque a mídia, você escuta um programa de noticiário, só dá notícia ruim. É de crime, é de desonestidade, só dá isso o tempo todo. E nesse momento não está acontecendo coisas boas nesse país? Será que não tem ninguém promovendo uma coisa boa e bela nesse país e que deve ser estimulado? Porque se eles estimularem, vai surgir novas ações. Você vê quando aqui o problema de Santa Catarina, naquele 2 anos atrás, né? Como comoveu o país. Todo mundo querendo ajudar. Então, o brasileiro é bom, está dentro dele. Necessita apenas de um chamamento. E esse chamamento, a doutrina espírita está no lugar. E agora, a mídia, pelo menos, está promovendo. A dificuldade vai ser encontrar os centros espíritas com capacidade para atender esse povo que vem, procurando saber o que é o nosso lar, o que é que nós vamos dar para eles. É isso que a nossa preocupação deve estar, é nos prepararmos para poder receber esse mundo de desconhecidos, para torná-los desconhecidos e caminharmos na nossa própria transformação moral. Então, muito obrigada. E nós temos aqui conosco também o Silvio Schmidt, presidente do CRE 4, e nós recebemos esses cavalheiros aqui com muita honra hoje, e eles nos disseram que somos parte da família de Manuel Filomeno de Miranda. Quanta honra pertencer a essa família, e a Esther Fragosi, diretora do Departamento de Mediunidade da FEC, disse que somos filomeninhos e filomeninhas, né? Como é que você vê essa colocação desses senhores, desse chamamento? Como eles mesmos falaram, como uma responsabilidade maior, né? Que aquele que mais sabe é mais cobrado, né? E assim, esse evento todo, ele tem sido muito importante, não só de estender ainda mais profundo os conhecimentos, mas até mesmo para, vamos dizer, confirmar, né, o que a gente muitas vezes já faz, mas que com o passar do tempo nós temos aquela tendência, né? Será que não já apareceu alguma coisa mais moderna, alguma coisa, né? E quando a gente vai percebendo que, na realidade, pode até surgir algo, uma maneira, alguma coisa assim, mas a base sempre vai ser a base, e que a gente vai ter que realmente se basear nela. E esses princípios elementares aí que são decorrentes da nossa personalidade, da nossa maneira de desenvolver as nossas potencialidades progressivas, lentas, e de respeitar o nosso ritmo, né, de entrar na casa espírita, nos ambientar, desenvolver as capacidades, depois aumentar o conhecimento, a relação, para depois a gente vai assumindo responsabilidades. Isso aí não tem modismo, né? É algo natural. Então, quando nós vemos que a equipe do projeto vem nos confirmar esses nossos procedimentos e as nossas orientações que costumeiramente damos,
ficamos assim, realmente assim, muito honrados com essa deferência que nos deram assim, de fazer parte dessa família maior. Então, muito obrigada, Silvio, muito obrigada a todos e vamos aproveitar essa grande oportunidade que temos conhecendo a doutrina espírita e podendo nos transformar através dela. Muito obrigada.